Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da semana do DFE. Me chamo Thiago Ribeiro, sou gerente de operações. Eu sou o Jean Michel, também gerente de operações aqui na TecnoSpeed. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NFE, um pouquinho da história, de como ela surgiu, alguns impostos, como funciona o fluxo de emissão e também de alguns eventos. Dar uma visão geral ali do documento. Bom, vamos lá. E para que serve então uma NFE, Jean? Então, Thiago, inicialmente o projeto da NFE veio para trazer mais segurança para os contribuintes e também trazer mais controle ali para o próprio fisco, né? Para ele entender como é que estavam as operações comerciais dentro do Brasil. Como é que era feito antes disso? Antes de surgir a NFE, o que tinha? Antes era NFE, era nota fiscal no papel mesmo. Né? Era o pessoal preenchendo na mão ou nas próprias impressoras com papel pré-impresso. Mas não havia uma comunicação síncrona ali, né? Imediata daquela operação. Então o pessoal fazia a emissão no papel, chegava no final do mês, juntava todas aquelas informações e transmitia para o fisco através de uma obrigação acessória ali que ele tinha. Você imagina quando o fisco ia fazer tinha que fazer uma auditoria em alguém para ver se alguém estava sonegando imposto ou não, recolhendo papel de todo mundo. E você também dependia daquela questão do cara ir lá e apresentar o documento, né? Ah, sim, sim. Era um transtorno gigante para o fisco mesmo, né? Esse projeto ele surgiu lá em 2008, né? Por aí, foi algo mais ou menos nesse ano. Surgiu em 2008. Ele veio ali justamente para substituir essa emissão em nota de papel. Isso. E deu início ali àquela parte do EGOV, né? Toda aquela questão que o governo vem fazendo hoje de tornar digital esses processos. Acho que é o projeto SPED mesmo, né? Depois dele já vieram outros documentos, mas foi ele que deu o start ali nesse projeto. E assim, toda empresa precisa emitir. Quem que emite então uma NFE? Hoje são todas as pessoas jurídicas que fazem algum tipo de operação comercial. Tanto vendendo produtos e também, em alguns casos, até na prestação de serviço mesmo. Existe a nota conjugada, né, para algumas cidades que não possuem a própria nota de serviço ali no município. E aí eles podem utilizar essa nota conjugada, a NFE conjugada. Legal. E qualquer seja o tipo da empresa, ou como diz ali aquela questão do se é lucro presumido, lucro real... Enquadramento ali, tributário, né? Qualquer tipo de enquadramento. Desde MEI até uma lucro real, lucro presumido ali, ela vai ter que emitir a nota fiscal. Legal. E ali no início a gente tinha aquela questão de que no início do projeto somente começou com as empresas que recolhiam ICMS, que tinham IPI ali, e depois isso foi se massificando. Sim, sim. Sempre nesses projetos do SPED, nos outros documentos mesmo, tem a parte de entrada do projeto, de piloto. Então eles pegam os menores grupos, na verdade, para validar o projeto. E depois vão fazendo aquele rollout, né? Então vão aumentando o número de contribuintes ali obrigados a emitir esse tipo de documento. Começaram com as maiores empresas e foram diminuindo até chegar nas empresas do Simples Nacional. MEI. Legal. Acho que nesses últimos passos agora que entrou o MEI também, né? Legal. E assim, falando um pouco mais de impostos, ali eu sei que essa é uma sopa de letrinhas ali, gente. Tem uma série de impostos ali na NFE. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um deles aqui. Falando um pouquinho mais de impostos, então, Jean. O ICMS, vamos começar por ele. O ICMS acho que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual que incide sobre operações de circulação de mercadoria. E a alíquota dele, ele tem uma legislação específica por estado. Como ele é um imposto estadual, né? Então a alíquota varia por estado. O mesmo produto vendido aqui no Paraná, por exemplo, pode ter uma alíquota diferente desse produto vendido em São Paulo. Então é o estado que legisla sobre ele. Legal. E isso também traz aquela questão de um estado poder conceder um determinado benefício fiscal para uma indústria, um tipo de setor que migre para aquela região, né? Sim, sim. É a autonomia dos estados ali, né? Se fazendo valer dentro da NFE. Legal. E ali sobre o IPI? IPI, acho que é um imposto sobre produtos industrializados, né? Esse imposto incide sobre qualquer produto que teve alguma forma de industrialização. Só não incide em cima de produtos que a matéria-prima não teve nenhuma modificação. Por exemplo, argila,
areia, quando são comercializados, não tem incidência do IPI. Legal. Isso aqui ficou, eu diria que o pessoal em casa, assim, eles se familiarizaram um pouco mais com isso naquela questão da isenção da linha branca, quando o governo deu aquela isenção de IPI que facilitou ali adquirir produtos da linha branca. Teve também uma questão em alguns automóveis, esse tipo de coisa, sim. que também é algo ali que o governo usa para ajudar a fomentar a economia, né? Em algumas ocasiões. Então, e o contribuinte às vezes acaba nem sabendo que ele está pagando esse imposto, porque a nota, quando chega para ele lá na ponta, não tem esse imposto mais destacado. Esse imposto é destacado na hora que sai da indústria mesmo, porque a indústria legal. vende para um distribuidor ou para uma revenda ali, aí sim tem o destaque do IPI. Na venda para o consumidor final acaba não chegando isso, a não ser que uma indústria esteja vendendo para o consumidor final. Legal. Aí sim. E aí a gente tem outros dois impostos ali, que dá pra gente falar junto deles, que é o PIS e o COFINS, né? Ah, sim, são impostos federais, né? O PIS tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e o abono para os trabalhadores. E o COFINS está mais relacionado à Seguridade Social mesmo, tá? E o pagamento dele varia de acordo com o enquadramento tributário de cada empresa. Legal. E ali, como último imposto, tem a questão do ISSQN, né? Ele é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então ele não incide sobre a circulação de mercadorias, ele incide sobre a prestação de serviços, tá? A gente está falando dele na NFE porque existem alguns municípios que usam ele na nota fiscal conjugada, porque não existe uma legislação municipal que defina lá um documento, alguma coisa para o pessoal poder recolher mesmo esse tipo de imposto, esse imposto municipal. Então é feito na NFE. Legal. Bom, né, e assim, é sempre importante lembrar, gente, que quando a gente está citando aqui alguns impostos e como eles são utilizados, dando uma visão geral sobre eles, mas para o correto preenchimento de uma NFE você precisa consultar um contador, é sempre recomendado, que a gente só está dando uma visão geral realmente de como eles funcionam. Sim, até comentando um pouquinho, Tiago, complementando, esses impostos que a gente citou aqui são impostos que são destacados na NFE, mas não existem só eles que você paga quando você compra um produto, quando você vende um produto. Tá? Existem outros impostos que acabam sendo recolhidos em outras obrigações acessórias, que é o caso do IRPJ, a contribuição social ali. Eles não são destacados na NFE naquela operação, mas você paga no final do mês, ali de acordo com o seu faturamento, ou dependendo do seu regime tributário ali, de alguma outra forma. Perfeito. Agora que a gente deu uma contextualizada de como funciona essa questão, um pouco da história da NFE, um pouquinho ali dos impostos, acho que a gente pode falar então ali do fluxo de emissão, né? O fluxo de emissão de uma NFE, basicamente ele é dividido em algumas etapas, onde a primeira é a geração do arquivo XML, que você passa ali contendo as informações do produto que você quer emitir, daquela operação que você deseja realizar. Você faz então a assinatura desse XML com o certificado digital, a transmissão para o fisco, ele vai realizar uma validação tanto da estrutura do arquivo que você está enviando, quanto das regras de negócio que são aplicadas ali ao fisco, e você recebe então uma devolutiva disso, seja ela uma autorização ou uma rejeição, e o fim do processo ali termina hoje com a obrigação da impressão do DANF. Exato. Acho que dá para a gente explanar um pouquinho mais, falando de cada etapa ali, para o pessoal ficar um pouco mais por dentro. Mas vamos entrar agora no arquivo XML. O XML é uma forma, igual o Thiago citou ali mais resumidamente, de agrupar as informações relativas àquela operação comercial. Então é só um modo de comunicar, de enviar essas informações para a Cefaz em um arquivo, dentro de um arquivo só. Esse foi o modelo escolhido para a Cefaz para a comunicação. Perfeito. E a gente citou depois essa questão da assinatura digital, né? Na assinatura digital, a gente precisa voltar um pouquinho ali para falar de certificados digitais, né? Do que nada mais é do que uma forma de uma empresa ou de uma pessoa comprovar ali digitalmente que é ela mesmo que está realizando aquela operação. E existem dois modelos hoje, na verdade agora até podemos dizer três, né? Que a gente tem ali o modelo A1, que é aquele arquivo que fica no seu computador, você faz a instalação nele, pode fazer a instalação dele em vários computadores, que seria o certificado A1. Você tem ali o A3,
se ele vem ali em forma de um pendrive, ele sempre tem uma leitora ali, alguma coisa assim, para que você possa plugar na porta USB do seu computador e então fazer essa ali assinatura. E tem um modelo novo, né, Jean, agora que tá surgindo aquela questão da nuvem, do certificado em nuvem. Existe agora um certificado em nuvem que você não tem mais um hardware. Ele é bem parecido com o A3 ali, a forma a segurança que ele passa ali, acho que ele avançou um pouquinho ali na questão de segurança do A3, mas você não precisa mais ter um controle sobre hardware, você não precisa mais ficar guardando pendrive, guardando cartão, leitora de cartão. Ele é apenas um aplicativo que você instala no seu computador e a partir disso há uma comunicação com os servidores das próprias certificadoras lá para poder fazer essa assinatura. Legal. O processo é bem, dos 3 certificados aqui na utilização, ele é bem similar, porque no final o que a gente quer com esse certificado digital é poder assinar ali o documento, poder atestar que aquele documento foi emitido por uma determinada empresa ou pessoa. Beleza. E a questão também de decisão entre você escolher o certificado A1 ou A3 ou em nuvem vai muito do uso que você quer ter para ele. No caso da NFE mesmo, a gente vê mais os contribuintes preferindo o A1, que é onde a gente tem menos problemas entre as comunicações, assinatura, tudo ali, mas tem bastante contribuinte utilizando o A3, então vai do seu bolso, vai de como você quer utilizar aquilo ali. Tem um detalhe também sobre a validade, né? Tem alguns que preferem ali, porque o A1 ele tem 1 ano de validade, e o A3 você conta ali com 3 anos de validade, ele pode acabar saindo até mais em conta, né? Sim, sim. O A1 ele não precisa de hardware nenhum, vale por 1 ano e é um pouco mais em conta. O A3 ele acaba sendo um pouco mais caro porque dura 3 anos, vale por 3 anos, mas você também tem que adquirir o hardware para utilizar aquele certificado. Então tem que fazer as contas ali e ver o que se encaixa melhor para cada contribuinte. Beleza, então vamos lá. Eu peguei, montei o XML, assinei e agora faço o envio. Agora você faz o envio. Bom, então a gente já falou sobre ali o XML, sobre a assinatura. Agora então vem o envio para a Cefaz, onde você pega então esse seu arquivo assinado e faz a transmissão dele para os servidores da Cefaz. Com isso, ela vai realizar ali um processo de validação da estrutura e um processo também de validação da regra de negócio ali que tem por trás da NFE. Ali você vai receber então uma autorização, uma rejeição, tem algumas outras situações, mas por padrão são autorização ou rejeição ali que você vai receber desse documento. Isso. Aí autorizado, você já pode passar para os próximos passos. E no caso de rejeição, você pega, identifica aquela rejeição, analisa o que você mandou de informação, vê o que precisa ser corrigido para então fazer um reenvio desse XML, né, desse XML assinado. E aproveitando, até fazendo um merchan ali, né, da nossa base de conhecimento, para rejeições você pode consultar ali na nossa base de conhecimento, a gente tem uma base bem completa sobre essas questões das rejeições. Não importa nesse ponto se você utiliza um produto da TecnoSpeed ou não, de uma forma mesmo para que você possa olhar para o seu XML, entender a rejeição e poder corrigir. Então vai te ajudar bastante nesse sentido. A gente também conta com aquela questão, tem tanto o nosso validador, né, o validador da TecnoSpeed para a NFE, quanto o próprio validador da Cefaz. Ambos vão te ajudar ali a entender, a identificar melhor o que está quebrando ali, o que está faltando no seu XML para que você possa ter a autorização. Depois da autorização, vem ali a fase de impressão, onde existem basicamente 2 modelos ali, né? Tem outros layouts de impressão, vamos assim dizer, mas são basicamente 2 modelos, que é o modelo retrato e o paisagem. Então, assim, vai do seu negócio ali, das necessidades que você tem, você faz uma impressão no modelo retrato ou no paisagem. Essa impressão é chamada de DANF, tá, na NFE, é o documento auxiliar da NFE, e ela é apenas uma representação gráfica dos dados contidos ali no XML. Então, todas aquelas informações que estão no XML acabam sendo demonstradas ali nessa impressão. É uma forma de facilitar a locomoção, por exemplo, se você vai transportar essa mercadoria num caminhão, talvez a barreira que está ali onde o caminhão vai passar não tem uma forma de ler aquele XML fácil. Então é mais fácil ele mostrar o DANF ali, a pessoa o responsável, o auditor, já vai dar uma olhada naquela impressão e vai saber se está tudo ok, se bate com a mercadoria que está sendo transportada. Acho que esse é o intuito, né? Legal. Então, assim, antes da gente pular para o próximo tópico, também tem uma questão que pega bastante na NFE,
que é a contingência, né? A gente tem alguns modelos ali. Sim, sim. Na NFE, a gente tem 3 tipos de contingência. Existe o EPEC, o SVC e o FSDA, que é o menos usado. O FSDA basicamente é uma impressão da NFE antes dela ser transmitida. Então, vamos supor que você tentou enviar o XML para a Cefaz, deu algum problema de comunicação lá com o web service. O que você faz? Esquece aquela comunicação, segura ela, salva aquele registro em algum local, pega o XML assinado e imprime nesse papel timbrado usado para FSDA. Esse é o menos usado porque só é aceito se você fizer impressão nesse papel timbrado. Então, como ele tem um custo um pouco mais alto do que um sulfite comum ali, o pessoal acaba não utilizando muito ele. As outras 2 contingências são formas de você conseguir transmitir essa nota para a Cefaz utilizando outros web services. O EPEC, por exemplo, é um web service que sempre está ativo. Então, faltou a comunicação com o web service comum, você dispara um resumo da nota, um resumo do XML da NFE para esse servidor do EPEC. Ele vai te devolver um protocolo também de registro. Você pode imprimir já a nota num papel comum e transitar ali com a mercadoria. Pode deixar a mercadoria sair, o caminhão fazer a entrega tranquilo, liberar o cliente. Depois, normalizada a comunicação ali com o servidor da Cefaz, você transmite o XML completo daquela nota. Assim você finaliza o processo do EPEC, tá? E a outra opção seria o SVC. O SVC aí já depende um pouco do lado da Cefaz. Então, quando existe esse problema de comunicação com o web service da Cefaz, o web service normal, se eles identificarem que realmente é uma falha, não vão corrigir rápido, normalmente eles ativam esse servidor, esse SVC, e aí sim você consegue transmitir suas notas por ele. Nele não precisa fazer esse processo de enviar um resumo e depois enviar ela completa. Basicamente você faz a autorização como se fosse para o ambiente normal. A diferença é que vai para um outro web service deles, então deve registrar em uma nova base de dados que eles têm lá. Tem também aquela questão do scan, né? Que muita gente confunde ele com o SVC, até hoje em dia ainda. Que no SVC você tinha aquela questão de uma série específica e agora no scan você tinha aquela questão da série específica e agora no SVC você não precisa de nada mais disso, né? Realmente pegar ali o mesmo XML e transmitir isso para o serviço ali. Tiago, agora que a gente já passou por todo o processo de emissão, falou um pouco das contingências, vamos falar um pouquinho dos eventos da NFE, pelo menos os principais ali, né? Eu sei que existem diversos eventos que são direcionados ao próprio contribuinte, são direcionados ao destinatário, alguns do fisco, o próprio fisco mesmo tem que emitir esses eventos, mas quais são os principais deles ali que vão envolver pelo menos o contribuinte, o próprio emitente ali, né, e o destinatário? Perfeito, já. Ali, entre os principais eventos, eu diria até um dos mais utilizados é o cancelamento, que basicamente você vai utilizar ele quando você emitiu uma nota e essa operação está incorreta, o cliente ali naquele momento desistiu daquela compra, você vai lá e faz então o cancelamento daquela operação. Se por algum acaso você acabou emitindo essa operação em duplicidade, você pode então realizar o cancelamento. Um outro evento muito utilizado é a carta de correção. Basicamente, você vai utilizar ele para fazer correções pontuais, ali, como, por exemplo, o endereço, precisa complementar alguma coisa no endereço, corrigir ele. Mas lembrando que você não pode fazer nada que altere ali muito a NFE. Então, por exemplo, você não pode mexer em valores, não pode mexer em tributação. Isso realmente não cabe ali dentro de uma carta de correção. Ela vem para ajudar nos casos... nesses casos mais simples mesmo, para o cara não precisar ter que cancelar a nota e emitir outra, né? Então, ao invés de ter toda essa dor de cabeça, de ter que cancelar, emitir outra, mandar de novo para o contribuinte, para o destinatário, apenas faz esse evento da carta de correção e beleza, já está resolvido o problema. Perfeito. Uma outra operação hoje que tem entrado muito, está cada dia mais ali na vida do contribuinte, é aquela parte da manifestação do destinatário, né? Porque ela passou no começo, ela era obrigatória só a postos de combustíveis, ela tinha ali... Distribuidora, se não me engano. Né? Isso, e agora ela está numa fase mais elas estão passando de massificação. Então isso cada dia está mais presente ali na vida do contribuinte, principalmente porque ele precisa disso para baixar o XML, né? Sim, sim. Não entrou nem muito como uma obrigação da Cefaz. É mais uma facilidade dele para ele obter o XML de uma nota que emitiram contra o CNPJ dele. Então, dentro dessa manifestação destinatária, você diz para a Cefaz ali se aquela operação aconteceu mesmo ou não, se não aconteceu, você dá um motivo. Então, existem alguns eventos para você falar isso para a Cefaz.
O primeiro deles aqui, vamos citar, é a ciência da operação. Nessa ciência você apenas diz assim, não, beleza, eu conheço que existe aquela operação. Ainda não sei se a emissão da nota foi totalmente correta, mas eu sei que ela existe. Com essa ciência dada, você já consegue ter acesso ao XML completo da NFE. Então você consegue conferir ali se realmente o que foi colocado dentro daquele XML, dentro daquela nota, foi o que você pediu, foi o que você comprou, está com os valores corretos, com os seus dados corretos ali. Então beleza, fez essa ciência, você tem acesso aos dados. Viu que está tudo ok, você pode dar a confirmação da operação. Ali sim é uma manifestação final, é onde você diz para a Cefasa, não, essa operação é a minha, fui eu que comprei mesmo, fui eu que vendi mesmo, você define aquilo ali e avisa a Cefasa que está ok aquela operação. A outra é uma operação não realizada, esse é um outro tipo de evento ali de manifestação do destinatário. Isso aí é para quando foi emitida a nota, mas por algum motivo você informou ali ao emitente, falou, não vou poder mais, não quero mais essa mercadoria, ou vamos cancelar essa operação, então você informa a Cefasa que a operação não aconteceu. Talvez você já tinha pedido para o próprio emitente lá cancelar essa nota, que você não queria mais a operação, ele não cancelou, você informa para a Cefasa que a operação não foi realizada. Então aquilo ali já é uma forma de você se isentar de uma nota que você não reconhece, entendeu? E também existe o desconhecimento da operação. O desconhecimento da operação é realmente quando você pega uma nota nessa busca de XMLs ali, que você não conhece e não sabe por que está ali aquele documento. Isso aí pode evitar uma possível fraude, uma tentativa de fraude de alguma outra empresa relacionada à sua. Algum fornecedor que está tentando emitir alguma nota para você ali, ou para outro cliente, às vezes está usando o seu nome no meio. Eu acho que é uma forma de você tentar se isentar disso, de uma possível culpa, né, mais para frente. Perfeitamente. Junto a isso, como a gente citou aqui no começo, quando a gente estava falando de manifestação do destinatário, tem o distribuição da FE, que basicamente é um web service que tem como objetivo distribuir a todos os interessados o XML da NFE, né? Então tem ali, tem até uma NT que cita ali em cada operação quem vai ter direito ao quê. Então tem aquela questão de quem você coloca como autorizado a nota, da transportadora, ali do próprio destinatário. E como você citou, a partir do momento que ele se manifesta ali, que o destinatário se manifesta sobre uma nota, ele pode então fazer o download completo disso. E até é interessante a gente entrar nesse ponto que às vezes o pessoal discute isso bastante com a gente aqui, aquela questão de dá para baixar a nota que eu mesmo emiti? Sim, isso aí infelizmente não é possível ainda. A Cefasa ainda não disponibiliza uma forma de você fazer o download de uma nota que você mesmo emitiu. Mesmo por esses métodos aí, né? Eles disponibilizam você baixar notas emitidas contra o seu CNPJ, mas notas que você emitiu não. Você consegue ver eventos do destinatário disparados contra as notas que você emitiu. As notas que você emitiu não tem como acessar por enquanto. Talvez venha alguma coisa da Cefasa, mas por enquanto não existe nada assim. E lembrando que no caso do emitente, a guarda do XML é por 5 anos, né? Então, por responsabilidade do emitente ali por si só, ele tem que guardar, tem que utilizar, que seja um serviço para armazenamento dessas notas, para garantir que ele vai ter esses XMLs nos próximos 5 anos, né? Porque isso também é passivo ali de atuação junto à Cefasa. O XML é uma forma dele comprovar que aquela operação existiu, que ele não está tentando sonegar nada. Se aparecer um auditor na empresa dele, ele vai ter que mostrar isso para esse auditor. O XML, essa guarda do XML também vem para substituir a guarda do DANF, que existia antigamente. Do DANF não, desculpa. Da nota fiscal em papel. Antigamente você tinha que armazenar aquele monte de papel por 5 anos. Então, quando entrou a NFE, isso foi uma forma de reduzir custos ali para as próprias empresas, né? Não precisa mais armazenar 5 anos de papel. Você armazena 5 anos de XML. No meio digital fica muito mais barato. Porque o pessoal tinha galpões e galpões disso aí. Sim, exato. Bom, pessoal, a gente falou então um pouquinho da história da NFE, falou um pouquinho sobre os impostos, falou ali do fluxo de emissão, dos principais eventos, de algumas curiosidades aqui também sobre o documento. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo. A gente fica por aqui na Semana do DFE. Até mais. Até mais.